Fala aí galera, beleza? Bem-vindo ao nosso canal Física em Conexão. Rapaziada, a aula de hoje vai ser muito legal, vai ser diferente, hein? A gente vai fazer mais de 10 questões da EA que envolve conhecimentos sobre espelho esféricos, tá? E eu tenho certeza que você vai gostar e vai te ajudar muito na sua jornada, no seu caminho até a sua aprovação. Então, vem comigo que você está muito bem. Então, o que a gente vai fazer? Antes de partir para as questões, tá? A gente vai fazer uma revisão bem rápida da teoria do que envolve espelhos esféricos, tudo bem? Então a gente vai começar a falar sobre o espelho esférico convexo. A gente tem dois tipos de espelho esférico, tá? Temos o espelho esférico convexo e o espelho esférico côncavo, ok? Então vamos lá, vem comigo aqui. Se eu sumir da tela, tenha um pouquinho de paciência comigo, que eu sumo, mas eu volto, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho um objeto AB. Olha que interessante, hein? Esse objeto AB está diante de um espelho esférico convexo. Mas, Lacerda, como é que eu sei que é um espelho convexo? Boa pergunta, muito boa pergunta. Olha só que interessante. Se você for reparar, a superfície espelhada é a superfície de trás do espelho. Então, quando a superfície espelhada for a superfície de trás do espelho, esse espelho vai ser um espelho esférico convexo. Ou seja, meu raio de luz está incidindo na parte de trás do espelho, tá? Então, temos o espelho esférico convexo. Agora, olha que interessante. Toda vez que você vê esses risquinhos aqui, o que significa? Esses risquinhos aqui, rapaziada, é a parte de trás do espelho, tá bom? Então, aqui é a parte espelhada e aqui é a parte de trás do espelho. Agora, vamos falar sobre a formação da imagem no espelho convexo. Olha que interessante. Quando você tem um objeto AB diante do espelho convexo, para você descobrir aonde a imagem vai ser formada, você tem que usar os raios notáveis. O que diz esses raios notáveis? Algum deles, pelo menos, tá? Diz o seguinte: todo raio de luz que vem paralelo ao meu eixo principal, tá? Isso aqui é o nosso eixo principal. Quem é o eixo principal? É a reta que passa pelo centro de curvatura, foco, vértice do espelho. A gente chama de EP, eixo principal. Agora, vamos analisar. Todo raio de luz que vem paralelo ao meu eixo principal, ele vai incidir no espelho e vai refletir. E quando eu faço o prolongamento desse raio, eu acho o foco. Tudo bem? A gente vai ver mais adiante que esse foco ele é virtual. Mas, Lacerda, por que ele é virtual? Porque a gente tem que fazer o prolongamento, tá? Então vamos lá. Vem um raio de luz paralelo, bate no espelho e reflete, faço o prolongamento, acho o foco. Tá? E todo raio de luz que vem passando pelo vértice do espelho vai refletir formando igual ângulo. Ou seja, se esse raio ele vem formando com o meu eixo principal um ângulo alfa, ele vai refletir também formando o ângulo alfa. E olha só que interessante, olha só que interessante. Lembra lá? Todo raio de luz que vem a paralelo, reflete, faço prolongamento, acho o foco. Todo raio de luz que vem passando pelo vértice, reflete formando igual ângulo, faço o prolongamento. Olha só o que aconteceu. Em um determinado momento, esses raios eles se cruzam. O prolongamento desses raios. O que significa isso? Que essa imagem aqui, a imagem A', B' do meu objeto AB, essa imagem é virtual. Por que ela é virtual? Porque a gente teve que fazer os prolongamentos dos raios refletidos. Tudo bem? Daí, virtual. A imagem A', B' do meu objeto AB foi formada devido ao prolongamento dos raios refletidos. O que significa isso? Que essa imagem aqui, ela é virtual. A natureza da imagem é virtual. O contrário de virtual, a gente vai ver que é real, ok? E outra coisa, se você for observar, o meu objeto AB está para cima. E a minha imagem também está para cima. Ou seja, o que significa isso, Lacerda? Significa que eles têm a mesma orientação, tá? Então, quando a imagem tem a mesma orientação do objeto, a gente diz que ela é direita. Então, lembrando, virtual, prolongamento dos raios, direita, mesma orientação. E agora, quanto ao tamanho? O tamanho da minha imagem do objeto A', B' é menor que do meu objeto. Ou seja, resumindo tudo que a gente falou, a imagem ela é virtual, ela é direita e ela é menor do que o objeto. Lembrando que virtual é a natureza da imagem, direita é a orientação e menor é o tamanho dela em relação ao objeto. Então, vem comigo aqui. Quais serão as características da imagem? Ora, a gente vai usar o seguinte bizu. V, D, menor.
Lacerda, VD menor, o que é isso, Lacerda? V, tu lembra o que é o V? V é de virtual. Virtual. Virtual é a natureza da imagem. Direita. O que é direita? Direita é a orientação. E menor é o tamanho. Ou seja, VD menor. Virtual, direita e menor do que o objeto. Ok, rapaziada? E o mais legal é o seguinte, ó. Toda vez que você tiver um espelho esférico convexo, tá? As características da imagem vai ser sempre VD menor. Mas, professor, se o objeto estiver muito afastado do espelho, VD menor. Se o objeto estiver colado no espelho, VD menor. Não importa a posição do objeto em relação ao eixo principal, ok? Vai ser sempre virtual, direito e menor. O que muda é o tamanho. Tudo bem? Quanto mais distante o objeto estiver do espelho, menor é o tamanho da imagem. Agora, se você vier aproximando o objeto do espelho, você aumenta o tamanho da imagem. Mas a imagem ela nunca vai ser maior do que o objeto em um espelho esférico convexo. Ok? Tranquilo. Agora que a gente já analisou as características da imagem, a gente vai falar da equação de Gauss. E esse momento ele é muito legal para a gente falar da equação de Gauss, tá? Para a gente falar da equação de Gauss, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lembrar alguns elementos importantes. Primeiro, olha só que interessante, a distância do meu objeto AB ao vértice do espelho, a gente vai chamar essa distância, vamos chamar essa distância aqui, tá? De P. P é a distância do objeto ao espelho. A distância da imagem, A', B', a distância dessa imagem ao espelho, ao vértice do espelho, tá? A gente vai chamar essa distância aqui, a gente vai chamar de P'. A distância do foco ao vértice do espelho, a gente vai chamar essa distância de distância focal. Distância focal, tá? Vamos chamar de F. Então, vamos lembrar. O que é o P? O P é a distância do meu objeto ao espelho, ou ao vértice do espelho, tá? A gente chama de P, distância do objeto ao espelho, ou ao vértice do espelho, tá bom? E o que seria o P'? O P' é a distância da imagem ao vértice do espelho. E o F é a minha distância focal, distância do foco ao vértice do espelho. Então, o que diz a equação de Gauss? A equação de Gauss ela diz o seguinte, ela diz que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Tá bom? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Isso aqui é muito importante. Muito importante, tá? E para você conseguir usar a equação de Gauss de uma forma muito legal, bem interessante, sem ter dificuldade alguma, quando você tem, no caso, um espelho convexo, o que você tem que saber? Que no caso do espelho convexo, o foco dele é virtual. A gente teve que fazer o prolongamento para achar o foco. Então, se ele é virtual, a gente diz que ele é menor que zero. Tá? Então, o foco do espelho convexo, F, é menor que zero. Tá? O foco é menor que zero. E, olha que interessante, o foco é menor que zero, virtual, está dentro do espelho. E, se você for analisar, calma aí, Lacerda, o foco está dentro do espelho. O P' também é a distância do objeto ao vértice que está dentro do espelho. A imagem, certo? Então, P' também é negativo? Sim, P' também é negativo, tá? P' vai ser menor que zero. Agora, e Lacerda, o P? O P vai ser negativo? Não, o P não vai ser negativo, tá? O P é maior que zero. Tá? P, em todas as situações que a gente vai analisar aqui, o P vai ser maior que zero. Porque esse objeto ele é real. Tá bom? Então, P é maior que zero. Agora, olha que interessante. Se você for observar, para facilitar você entender esses sinais, a gente pode pensar o seguinte. A gente pode orientar, a gente pode fazer a seguinte orientação. A gente pode orientar para cá como sendo positivo, ok? Ou seja, para a esquerda como sendo positivo e do vértice do espelho para cima como se fosse o eixo Y como sendo positivo. E aí facilita você entender. Ora, imagina que o vértice é a origem. Aí para a esquerda, positivo. Do vértice para a direita, negativo, tá? Por isso que o foco é negativo e o P' é negativo. Tranquilo? De boa?
E outra coisa, agora vamos analisar a imagem. Olha só, lembra que a gente falou? Se você for reparar, a imagem ela tem a mesma orientação do objeto. Como ela tem a mesma orientação do objeto, se você considerar aqui onde está o vértice a origem, ora, e para baixo negativo, para cima positivo, o que significa isso? Que a imagem vai ser maior que zero. Então, toda vez que a imagem for virtual, ela é maior que zero. Sempre. Tá? Sempre. Então, imagem virtual e maior que zero. Tá? E maior que zero. Tudo bem? E maior que zero não significa que o tamanho da imagem é maior que o tamanho do objeto, tá? Aqui eu estou dizendo também a imagem é maior do que zero, não maior que o objeto. Tudo bem? Tranquilo? Agora vamos lá. A equação de Gauss, tu tem que ter muito cuidado com o sinal de F, porque geralmente as bancas, EA também, às vezes ele te dá o módulo da distância focal. Aí quando esse espelho for côncavo, a gente vai ver mais à frente que o espelho côncavo, o foco é positivo, maior que zero. Mas no caso do espelho convexo, o foco é negativo, menor que zero. Tá bom? E aí você teria que colocar negativo aqui, no sinal de menos. E aqui, olha que interessante, o pelinha também negativo. Não esquecem, pelinha negativo. Por quê? Imagem virtual. Então, essas características aqui, no caso do pelinha e do i, são para imagens virtuais. Tudo bem? Pelinha menor que zero, i maior que zero. Tá? O foco, ele, no caso, ele é menor que zero porque meu espelho é convexo. Por isso, tá? Se fosse espelho côncavo, esse foco aqui seria maior que zero. Tudo bem? Agora vamos analisar o aumento linear transversal. Olha, o que é o aumento linear transversal? O aumento linear transversal, ele pode ser, tá, o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Ou seja, pega o tamanho da imagem e divide pelo tamanho do objeto. Lembra lá que eu te falei? Quando a imagem é virtual, o i é maior que zero. Então, nesse caso, tá, i maior que zero, significa que o aumento A também tem que ser o quê? Maior que zero. Concorda comigo? Tá? É isso aí. Agora, o módulo dele vai ser menor que 1. Por quê? Porque o tamanho da imagem é menor que o tamanho do objeto. Tranquilo? Agora vem comigo aqui. Então, i maior que zero, imagem virtual, o aumento também vai ser maior que zero. Aumento pode ser i sobre o. Mas o aumento também, ele pode ser menos π' sobre p. Aí, se você lembrar do que o professor Lacerda acabou de falar, lembra? O π' ele é o quê? Ele é negativo. Por que negativo? Porque está dentro do espelho, imagem virtual. Aí, quando você substitui aqui, o valor desse cara aqui, menos com menos, mais. Tá bom? O aumento também pode ser f sobre f menos p. E aí, meu querido, fica ligado. Por quê? Quando você faz isso aqui, aumento igual a f sobre f menos p, tu tem que lembrar o seguinte, que o foco, no caso de um espelho convexo, ele é negativo. Aí tu tem que colocar o sinal de menos. Tudo bem? Tranquilo? Isso aí, tá? E outra coisa importante também. Se você for reparar, dependendo da questão, tá? Pode ser necessário você misturar essas formas. Como assim, Lacerda? Eu não entendi. Misturar, você pode ter que fazer isso aqui. A gente pode, por exemplo, pegar o aumento, ele é i sobre o. Mas ele também é igual a menos π' sobre p. Mas ele também pode ser o quê? F, distância focal, sobre a distância focal, menos p. Ok? É bem interessante que vocês tenham essa noção, porque aí o que você pode fazer? Igualar o i com menos π' sobre p, ou igualar i sobre o com f sobre f menos p, e assim em diante. Tranquilo? Beleza? Então, olha só, a gente falou aqui da formação de imagem de espelho convexo. Agora a gente vai falar um pouquinho de espelho côncavo. Ok? Vamos lá? Vem comigo? E agora temos aqui um espelho esférico côncavo. Lacerda, como é que eu sei que o espelho é côncavo? Meu querido, isso é bem simples. Se você for reparar, a parte espelhada é a parte de dentro. Então, quando a parte espelhada, a superfície espelhada é a parte interna, o meu espelho é côncavo. Quando é de fora, é convexo. Lembra? Coloca dentro, côncavo. Coloca fora, convexo. E você tem que se ligar ao seguinte, que
o espelho esférico, tá? Ele é como se fosse uma superfície totalmente esférica, aí tu cortou uma parte. E você pode ter, se você olhar para dentro, côncavo, se você olhar para fora, convexo. E aí, rapaziada, eu tenho um objeto AB, vamos colocar aqui, ó, objeto. Ele está numa posição além do centro de curvatura, ok? Quais serão as características da imagem? Primeiro, quero te lembrar o seguinte, tá? Caso você não saiba, a gente tem aqui no nosso canal uma questão resolvida, inclusive uma questão da EAN, que envolve as 5 situações de formação de imagem em espelho côncavo. Aqui, pessoal, para a gente ganhar tempo, eu vou falar somente dessa situação. Mas aí eu te sugiro você ver esse vídeo. Eu vou colocar o link aqui em cima para você clicar e ir lá direto. E lá tem a discussão das cinco situações possíveis, tá? De forma que envolve formação de imagem em espelho côncavo. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui eu tenho meu objeto numa situação além do centro de curvatura. O que significa isso? Que a distância do meu objeto ao vértice do espelho, tá? Ao vértice do espelho, é maior que a distância do centro de curvatura até o vértice. E olha só que interessante. A distância do foco ao vértice, a gente chama de distância focal. Tudo bem? Só para aproveitar o momento, a gente chama de distância focal. E a distância do centro de curvatura, tá? Do centro de curvatura ao vértice do espelho, a gente chama de raio. Raio de curvatura do espelho, tá? Raio. Sendo que o raio é igual a 2 vezes a distância focal. Tá bom? Isso é importante. E aí, vamos pensar. Lembrando que a distância do meu objeto ao espelho, ao vértice do espelho, tá? Ela é maior do que o raio de curvatura. O que significa isso? Ele está além do centro de curvatura. Tá distante, tá? E nessa situação, como é que a gente consegue entender aonde a imagem vai ser formada? A gente precisa de pelo menos 2 raios notáveis. Pode usar 3? Pode, mas 2 já é o suficiente. E quando você tem um espelho esférico côncavo, todo raio de luz paralelo ao eixo principal, quando incidir na superfície espelhada, tá? Vai bater passando pelo foco. Então não esquece, todo raio de luz que vem paralelo, bate no espelho, reflete passando pelo foco. E todo raio de luz que vem passando pelo foco, quando bater na superfície espelhada, vai sair paralelo. Tá bom? É importante saber. Professor, mas só tem esse? Não, tem outros, tá? Por exemplo, todo raio de luz que venha passando pelo centro de curvatura, você bater no espelho, vai voltar nele mesmo, tá? Todo raio de luz que vier passando pelo vértice do espelho vai refletir formando igual ângulo. Então vamos lá, rapaziada. Vamos analisar. Se você for reparar, nessa situação aqui, a gente não teve que fazer o prolongamento dos raios refletidos para gerar a imagem. Lembra lá que a gente viu anteriormente? Quando a gente fazia o prolongamento, a imagem era virtual. Se aqui a gente não está fazendo um prolongamento, significa o quê? Que a imagem é real. Tá bom? O contrário de virtual é real. Isso é a natureza da imagem. Beleza, a imagem é real. Agora vamos analisar. Lembra que no espelho convexo a gente aprendeu que a imagem, quando tinha a mesma orientação do objeto, ela era direita. Ela era direita, a imagem era direita, tá? Agora, olha que interessante. O meu objeto, AB, está para cima. A imagem que ele conjuga está para onde? Está para baixo. Então, ela é invertida em relação ao objeto. Tá bom? A orientação da imagem ela é invertida. E o tamanho? Olha que interessante. O tamanho da imagem, e esse tamanhozinho aqui, tá? É menor que o tamanho do objeto. Logo, vamos colocar aqui, tá? Então, no caso, quais seriam as características da imagem? Aqui você vai rir. Você vai rir menor. Professor, rir menor? O que é isso, professor? Então, como eu te falei, eu vou colocar aí o link do vídeo, tem a explicação, tá? Das 5 situações possíveis e a gente fala melhor sobre isso aqui, tá bom? Então, pessoal, o que seria o R? R é real. Lembrando que o contrário de real é o que? Virtual. E é invertida. Invertida seria a orientação. Invertida. Tá ok? O contrário de invertida é direita. Tudo bem? Então vamos lá. A imagem ela vai ser real, invertida e menor que o objeto. Real natureza, invertida orientação, menor o tamanho.
tá bom? Tamanho da imagem em relação ao objeto. E, pessoal, olha só que legal. Toda imagem real é invertida. E toda imagem invertida é real. Professor, o que significa a imagem ser real? Significa que você pode projetar essa imagem no anteparo. Então, quando você estiver fazendo uma questão da EA ou de qualquer outra banca, e o avaliador fala para você, um espelho esférico gerou a imagem que foi projetada no anteparo. Opa! Você já sabe que só pode ser uma imagem real. E outra, espelho convexo não gera a imagem real. Lembra lá? VD menor sempre, tá? Então já fica a dica aqui para você. E outra coisa, como o espelho côncavo ele pode convergir os raios para o foco do espelho, a gente diz que esse foco é real, tá? Foco real ele é maior que zero. Então vamos lá, o foco, quando o espelho for côncavo, vai ser sempre maior que zero. Isso é muito importante, tá bom? Então, vamos lembrar aqui. A distância do meu objeto AB ao vértice do espelho, estão lembrados como é que a gente chama essa distância? De P. Então, essa distância aqui a gente chama de P, tá? P é a distância do meu objeto até o espelho. Tá? Vamos lá. Isso aqui é o P. Já vimos isso antes, tá? Anteriormente. P. A distância, tá? Da imagem ao espelho, a gente chama de quê? P', lembra? P'. Tá bom? P'. Quem é P', professor? P' é a distância do meu objeto, tá? Até o vértice do espelho, ou até o espelho. Tá bom? Ok. E o F é a distância focal, do foco até o vértice. E aí, lembra lá da equação de Gauss? O que diz a equação de Gauss? Ora, a equação de Gauss diz o seguinte, que 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre P, onde P é a distância do objeto ao espelho, mais 1 sobre P'. P' é a distância da imagem até o espelho, tá bom? Então, moral da história. O foco aqui é maior que zero. Por quê? Espelho côncavo, o foco sempre vai ser maior que zero, sempre, tá? Agora vamos analisar a posição da imagem em relação ao vértice. Se você for reparar, pessoal, lembra lá que eu mostrei para vocês? Considerando aqui como a origem, a minha, no caso, a minha esquerda aqui, tá bom? Como sendo positiva. Ora, se você for reparar aqui a origem, para cá positivo, para cá para dentro negativo. Então, moral da história, o que significa isso? Que o P' vai ser o quê? Maior que zero. Imagem real, pessoal, olha que maneiro. Imagem real, o P', ele vai ser maior que zero. Se ele for virtual, se a imagem for virtual, vai ser menor que zero. Tudo bem? Então, tu não pode esquecer disso, tá? O P, pra gente vai ser sempre maior que zero, tá? O P, não esquece disso. P vai ser sempre maior que zero. Beleza, então temos o P, o F, o P', temos a equação de Gauss. E nesse caso, o que acontece? Tu não tem que se preocupar com os sinais porque serão ambos positivos. Mas, professor, o espelho esférico côncavo vai gerar sempre imagem real? Não sempre. Por exemplo, se o objeto estiver entre o foco e o vértice, nessa situação aqui, aí você terá uma imagem virtual. Só que, lembra lá do espelho convexo? No convexo é VD menor. Aqui seria VD maior, virtual direita e maior. Toda imagem virtual é direita e toda imagem direita é virtual. Então, pessoal, vamos lá. A equação de Gauss, 1 sobre F igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Tá bom? Lembrando que imagem real pode ser conjugada. E o aumento? Quero ver se você lembra. Quais são as formas do aumento? E aí, puxa da tua cabeça, cara. Vamos lá. Lembra? O aumento, olha só, ele pode ser, tá? O tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Mas, rapaziada, olha que interessante aí. Se você for observar, analisando aqui a nossa figura aqui, considerando aqui o vértice do espelho é minha origem, para cima positivo, fazendo essa brincadeirinha aqui, tá? Imagina que aqui, positivo. Aqui é a origem. Se você for observar, o I, ele está, em relação à minha origem, orientado para baixo. Ok? O que significa isso? Ora, se para cima é positivo, para baixo é o quê? Negativo. Resumindo, toda a imagem real é invertida e o I é menor que zero. Tá ok? I é menor que zero. Então, I vai ser menor que zero. Porque a imagem é real. Imagem real. Tranquilo? Sempre menor que zero. E aí, o aumento, eu te pergunto, o aumento vai ser positivo ou negativo? O que tu acha?
Pensa comigo, o tamanho do objeto não pode ser negativo, tá? É um objeto real. Então, logo, como o i é menor que zero, o aumento, pessoal, quando a imagem for real, tá? Quando a imagem for real, você vai ter o aumento menor que zero. O que significa isso? Nas questões, pessoal, geralmente o avaliador ele te dá um módulo do aumento. E aí você tem que saber se a imagem é real ou virtual. Porque se a imagem for real, você tem que colocar o sinal de menos. Tem que colocar o sinal de menos, tá? E no caso de espelho esférico côncavo, esse aumento, o valor, o módulo dele pode ser maior que 1, o módulo dele pode ser igual a 1 e o módulo dele pode ser menor que 1, tá? Ok? E lembra que o aumento também pode ser positivo, porque espelho côncavo pode gerar imagem virtual. Aonde? Lembra? Quando o objeto está entre o vértice e o foco, tá? Nessa região aqui. Aí sim. E lembra que eu te falei? Clica lá no link e vê uma explicação mais detalhada lá do vídeo que o professor já fez, tá bom? Então, resumindo, o aumento, quando a imagem é real, vai ser menor que zero. Agora, vamos lembrar aqui. Além dessa equação aqui, I sobre O, a gente vai ter o seguinte. O aumento também, ele pode ser, lembra lá? Ele pode ser menos P' sobre P. O P não pode ser negativo. E o P' é positivo. Só que mais com menos, menos. Ou seja, vai ser negativo também. Tá? Aumento também pode ser o quê? Lembra? Aumento pode ser, meu aumento, ele pode ser F sobre F menos P. Tá bom? E você, mais uma vez, pode ter que juntar todas essas fórmulas. Isso é muito legal, porque aí tu faz a questão mais rápido, com muita sagacidade. Tá bom? Ok, rapaziada? E agora, depois dessa breve explicação, vamos fazer algumas questões? Vamos começar pela questão número 1. Vem comigo! Dois irmãos idênticos, Pedro Paulo e Paulo Pedro, se encontram dentro de uma sala de espelhos em um parque de diversões. Em um determinado instante, os dois se encontram à frente e à mesma distância de dois espelhos distintos, sendo que Pedro Paulo vê sua imagem direita e menor, enquanto Paulo Pedro vê sua imagem invertida e de igual tamanho. Das alternativas abaixo, assinale aquela na qual estão descritos os tipos de espelho nos quais Pedro Paulo e Paulo Pedro, respectivamente, estão se vendo. Vamos lá, rapaziada, vem comigo? Na questão, ele fala que Pedro Paulo vê a imagem dele direita e menor. Aí tu pensa, poxa, professor, imagem direita pode ser um espelho plano, pode ser um espelho côncavo. Até aí é verdade, porque espelho côncavo, tá? E espelho plano pode gerar imagem direita. Mas, meu querido, olha aqui, menor. No espelho plano, a imagem é virtual, direita e do mesmo tamanho. Ok? Agora, no espelho côncavo, a imagem direita, lembra? Ela vai ser virtual, direita e maior. Aqui é menor. Então, lembra lá que o professor te ensinou lá na aula? VD menor? Ora, quem é que gera VD menor sempre? É espelho convexo, espelho esférico convexo. Então, nesse caso aqui, pessoal, Pedro Paulo está diante de um espelho convexo, espelho esférico convexo, ok? E, olha que maneiro, Paulo Pedro, ele vê a imagem invertida. Opa! Se a imagem invertida é real, lembra? Toda imagem invertida é real. O que significa isso? Não pode ser um espelho plano, e não pode ser um espelho convexo, porque convexo é sempre VD menor. Então, logo, pessoal, invertida é igual tamanho. Isso aqui só pode ser qual espelho? Côncavo. Então, Paulo Pedro está diante de um espelho côncavo. Ou seja, professor, mas o tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto. Sim, meu querido. Isso significa o seguinte, que Pedro Paulo está exatamente no centro de curvatura do espelho. Tá? Aí você ri igual, ou seja, a imagem é real, invertida e do mesmo tamanho. Quando a gente viu naquela situação lá, além do centro de curvatura, você ri menor. Real, invertida e menor. Tá? Quando o objeto está lá no centro de curvatura, você ri igual. Agora, quando o objeto está entre o centro de curvatura e o foco, e aí o que acontece? Você ri maior, vai ser real, invertida, mais a imagem vai ser maior que o objeto. Tudo bem? Então, nesse caso aí, vê aí qual a opção correta. Letra D. Letra D. Agora,
Vamos para mais uma questão? Vamos para a questão número 2? Vamos lá? Assinale a alternativa que indica corretamente uma das regras para a construção gráfica de imagens por espelho esférico. Considere R o raio refletido, I o raio incidente, F o foco do espelho esférico, C o centro de curvatura do espelho esférico, V o vértice do espelho esférico e P eixo principal. Vamos lá, questão muito boa. Essa questãozinha da EA. Primeiro, vamos lembrar o seguinte. Todo raio de luz, pessoal, que vem paralelo ao eixo principal, lembra que o eixo principal é a reta que passa pelo vértice, pelo foco e pelo centro de curvatura. Então, todo raio de luz que vem paralelo ao meu eixo principal, tá? Quando incidir sobre o espelho, vai refletir, fenômeno óptico da reflexão, e esse raio de luz vai passar onde? Ó, vai passar pelo foco, ok? Passar pelo foco. Tudo bem? Se você for observar aí, de cara você pode ver que é a letra A. Letra A é a correta, tá? Letra A. Aqui a gente tem o raio incidente, aqui o raio refletido, tá bom? O raio refletido. Tá bom? Mas, professor, e se o raio viesse passando pelo vértice do espelho? Se ele viesse passando pelo vértice do espelho, pessoal, ele refletia formando igual ângulo, tá? Vem passando pelo vértice, reflete, formando igual ângulo em relação ao eixo principal. Mas, professor, e se o raio vinha passando pelo centro de curvatura? Se o raio vinha passando, pessoal, olha só, se o raio vinha passando pelo centro de curvatura, o que vai acontecer? Esse raio de luz, vem um raio de luz passando pelo centro de curvatura, tá? Ele vai bater no espelho e vai voltar nele mesmo. Então, todo raio de luz que passa pelo centro de curvatura, volta nele mesmo, tá bom? E se o raio de luz, pensa comigo, todo raio de luz que vem paralelo, reflete e passa pelo foco. Então, qualquer raio de luz que você jogar passando pelo foco, vai sair paralelo. Tudo bem? Tranquilaço, essa questão aqui foi muito tranquila. Vamos para a próxima questão? Questão número 3? Questão 03. Um objeto real é colocado a uma distância P de um espelho esférico côncavo que apresenta raio de curvatura igual a 20 cm. Observa-se que este espelho conjuga uma imagem real e 4 vezes maior que o objeto. Com base nessas informações, pode-se afirmar que a imagem é e a distância P vale centímetros. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquele que preenche corretamente as lacunas da questão. Vamos lá, galera. Vamos resolver mais uma questão? Olha que coisa boa. Ele fala para você que o espelho esférico é côncavo. Opa, se o espelho é côncavo, lembra lá que o professor te ensinou? O foco é real. Ok. Ele está te dando o raio de curvatura. Ele fala que o raio de curvatura vale 20 centímetros. E aí, vamos lembrar. Tá? A gente sabe que o raio de curvatura é igual a 2 vezes a distância focal. Logo, como o raio de curvatura vale 20 centímetros, isso tem que ser igual a 2 vezes F. Ora, o 2 vem para cá dividindo. 20 dividido por 2, quanto que vai dar? 10 centímetros. Então, o foco F é igual a 10 centímetros. Lembrando que o foco F ele é maior que zero, porque espelho esférico côncavo gera foco real. Tudo bem? Não esquece, ele é maior que zero. Ok. Agora, lembra lá que o professor te ensinou, cara? Espelho esférico côncavo, tá? Ele fala que a imagem é real. Toda a imagem real é o quê? Invertida. Quando você tem um sistema óptico simples, ou seja, apenas um elemento, no caso, um espelho, tá bom? Então, se a imagem é real, ela tem que ser invertida. Invertida. Imagem invertida. Ok? Ora, a imagem invertida, tá lembrado o que significa isso? Significa que I tem que ser menor que zero. Lembra lá? I menor que zero. Vamos lembrar, ó. O P', ele é o quê? Ele é maior que zero. O P também é maior que zero. Tá bom? Sendo que o P, no nosso caso aqui, tanto para espelho esférico convexo como côncavo, P vai ser maior que zero. O que pode ser negativo é o P'. Quando a imagem for o quê? Virtual, professor Lacerda. Tá certo, cara. Muito bom. Quando for virtual. E aí, vamos lá agora. Vamos se divertir aqui de montão. Ele, como o I é menor que zero, lembra a fórmula do aumento, rapaziada? Lembra lá? O aumento, ele pode ser o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto. Como o I é menor que zero, o que significa isso?
Imagem real, aumento sempre menor que zero, tá, pessoal? Não esquece. Imagem real é invertida. Se é invertida, é real. Não esquece. Imagem real é invertida, a imagem invertida é real, logo o aumento ele vai ser menor que zero. Tá? Exatamente por causa disso aqui. E aí, moral da história? Mas, professor, ô Lacerda, calma aí, tu tá falando que o aumento é menor que zero. Mas ele deu o aumento lá, o valor é 4, igual a 4. Ele não botou o sinal de menos. Exatamente, ele te deu o módulo. Ele quer que você saiba isso na hora que você for substituir. E aí eu pergunto a vocês, para resolver essa questão, se você lembrar lá da fórmula do aumento, tá ok? Tu resolve a questão muito de boa mesmo. O que você tem que lembrar? O aumento, ele pode ser I sobre O, ele pode ser menos P' sobre P. O aumento também pode ser F sobre F menos P. Agora vamos pensar. A gente tem o módulo do aumento, porque lembrando, tá? Que o aumento de fato ele tem que ser igual a menos 4, porque a imagem é real, toda a imagem real é invertida, então o aumento ele vale menos 4, eu tenho um aumento. E a gente tem também a distância focal. Então a gente acha o valor do P. Observe que interessante, você pode resolver a questão diretamente usando essa fórmula, tá bom? Então vamos lá, vamos substituir. Não pode esquecer que ele é negativo, rapaziada, é por isso que o sinal é importante, hein? O aumento é negativo porque a imagem ela é invertida. Agora, o módulo do tamanho do aumento, se você for reparar, ele é maior que 1. O que significa isso? Quando o módulo do aumento é menor que 1, significa que o objeto está lá além do centro de curvatura. Lembra? Uma distância maior que o raio. Quando ele é igual a 1, o objeto está exatamente no centro de curvatura, tá? Que seria a distância correspondente ao raio do espelho. E se ele for maior que 1, se o aumento for, o módulo dele for maior que 1, o que significa isso? Que o objeto ele vai estar entre o centro de curvatura, tá ok? E o foco, entre o centro de curvatura e o foco. Aí, lembra lá? R maior, real, invertida e maior que o objeto. Agora vamos resolver aqui a questão. Aumento vai ser igual a F sobre F menos P. Substituindo, menos 4 vai ser igual, tá? A F que vale 10 sobre 10 menos P. Rapaziada, a gente vai aplicar a distributiva, tudo bem? O menos 4 vai multiplicar 10 menos P, tá bom? Menos 4 vezes 10 vai dar menos 40. Menos 4 vezes menos P, menos com menos, mais. Então, isso aqui vai dar mais 4P. E isso tem que ser igual a 10. Agora, olha o que a gente vai fazer. Está negativo, a gente muda de lado, vai ficar positivo. Então, 4P tem que ser igual a 10 mais 40. 4P tem que ser igual a 50. Logo, P vai ser igual a 50 dividido por 4. Espada de Samura, né? Corta, corta. Divide por 2 aqui, e aqui em cima vai ficar 25 sobre 2. 25 dividido por 2, quanto que dá? 12,5, Lacerda. Eu sei fazer conta. Eu sei, rapaz. Calma, só estou brincando. Então, esse aqui vai dar 12,5 centímetros, tá? Aí tu vê P vai ser igual a 12,5 centímetros. E aí, qual é a correta? Fala com o professor. Qual? Letra D. Exatamente. Agora eu te pergunto. A gente já resolveu a questão. E se ele te pedisse a distância da imagem ao espelho? Ora, muito tranquilo. Se ele te pedisse a distância da imagem, o que você faria? Se ele te pedisse o P', era só você fazer isso aqui, ó. Lembra? Aumento igual a menos P' sobre P. O aumento a gente sabe, vale menos 4. Menos 4 igual a menos P', tá? Menos P' sobre P. Mas lembra quanto é que vale o P? 12,5. 12,5, tá? E aí, multiplica por 4. Ora, quanto que é 4 vezes 12,5? Fala comigo. Ó, lembrando que menos com menos vai dar mais. Isso vai ficar positivo, tá? 4 vezes 12, 48, vai dar 50. Ou seja, o P' seria igual a 50 centímetros. Lembrando que ele tem que ser positivo, ó, certinho, viu?
Tranquilo? Isso aqui foi só uma brincadeira para você entender que você pode usar a questão para fazer outras questões. Tá bom? Agora, já fizemos a questão número 1, 2, 3. Vamos para a questão número 4. Vamos lá, vem! Questão 04. A 50 centímetros de um espelho convexo, coloca-se uma vela de 15 centímetros de altura. Com relação às características da imagem formada, é correto afirmar que ela é... E aí, rapaziada, vamos resolver essa questão? Lembrando que ele fala na questão que você tem um espelho convexo e que você tem um objeto a 50 centímetros, que no caso é a vela, e ele fala que o tamanho da vela vale 15 centímetros. Aí ele te deu a distância do objeto ao espelho, te deu o tamanho do objeto. E sabe para que você vai precisar disso? Nada. Por que, professor Lacerda? Porque ele fala que o espelho é convexo. Lembra lá quando o espelho é convexo? Volta lá no vídeo que você vai ver. Não esquece, quando você tem um espelho convexo, você, lembra? VD menor. Não esquece, rapaz. VD menor, ou seja, virtual é a natureza da imagem, direita é a orientação e o tamanho da imagem é menor que o tamanho do objeto, ou seja, VD menor, VD menor, VD menor. Não esquece, virtual, direita e menor ou reduzida em relação ao objeto. O tamanho da imagem é reduzido em relação ao objeto. Vê aí qual que tu marcaria. Qual a opção correta? Letra B, Lacerda. Tá certo, é isso aí, letra B. Virtual, direita e reduzida em relação ao objeto. Letra B. E não esquece, toda a imagem virtual é direita. E toda a imagem direita é virtual. Tranquilão? Vamos para a próxima questão? Vamos para a questão número 5? Bora! Um objeto AB é colocado em frente a um espelho côncavo, sistema óptico estigmático, conforme a figura. Considerando C igual a centro de curvatura do espelho e F foco do espelho, a imagem conjugada é E objeto. Rapaziada, isso aqui está na explicação dessa aula, tá? Só voltar lá um pouquinho que você vai ver. Quando o objeto, lembra? Quando o objeto está a uma distância maior que o raio de curvatura do espelho, tá ok? Vou colocar aqui o vértice, tá bom? Quando ele está a uma distância maior que o raio de curvatura, ou seja, além do centro de curvatura, quais são as características da imagem? A imagem ela vai ser real, invertida e menor. Tudo bem? Real, invertida e menor. Lembrando que real é a natureza da imagem. Invertida é a orientação. E menor que o objeto é o tamanho. Não esqueçam, tá? Então você ri menor. Real, invertida e menor. Professor, quando é que seria real, invertida e do mesmo tamanho do objeto? Olha só, vamos lá. Se o objeto estivesse exatamente no centro de curvatura, ou seja, no raio, uma distância equivalente ao raio do espelho, tá? Se ele estivesse exatamente no centro de curvatura, seria real invertida, só que do mesmo tamanho. Se o objeto estivesse entre o centro de curvatura e o foco, seria real invertida, só que a imagem seria maior que o objeto. Nesse caso, tá? Como o objeto está além do centro de curvatura, meu objeto AB, ele vai conjugar uma imagem real invertida e menor que o objeto e outra. Você ainda sabe em que região vai se encontrar essa imagem. Essa imagem ela tem que estar entre o centro de curvatura e o foco. Ou seja, vai estar em algum ponto por aqui. Ó, aqui vai estar a imagem. Real, invertida e menor que o objeto. Lembra? Ri menor. E aí, qual a opção correta? Letra B, Lacerda. Isso aí, letra B. Real, invertida e menor que o objeto. Olha que maneiro, cara, essa aula aqui vai te ajudar muito, muito mesmo. Ajuda a gente aí, ó. Dá like, compartilha, que aí tu vai ter mais aula, cara, tá bom? Agora, a gente vai fazer a questão número 6. Não acabou, hein? Vamos lá, questão número 6. Questão 6. Um espelho côncavo conjuga uma imagem virtual situada a 20 centímetros do espelho, sabendo que a distância entre o objeto e a imagem conjugada
é de 30 centímetros, qual a distância focal do espelho em centímetro? Vamos lá, rapaziada. Essa questão aqui é muito legal, porque ele diz na questão pra gente o seguinte. Ele fala que o objeto, tá? Esse objeto aqui, ele conjuga uma imagem, o meu objeto AB conjuga uma imagem A', B', e essa imagem, ela está a 20 centímetros do espelho. E ele fala que essa imagem é virtual, ok? Observe o seguinte, lembra que o professor falou para vocês que quando você tem uma imagem virtual, se for virtual, o pelinho ele tem que ser menor que zero? Negativo, tá? Mas, professor, ele não deu negativo. Eu tenho que colocar esse sinal de menos? Então, pessoal, olha só, ele te deu um módulo da distância. Tudo bem? Ele te deu o módulo da distância da imagem ao espelho. Então, moral da história, como ele te fala que é virtual, você sabe que isso aqui é negativo. Então, vamos colocar aqui o sinal de menos, tá? É muito comum ele dar o valor do módulo. Por quê? A banca quer que você consiga entender quando é que vai ser negativo, quando é que vai ser positivo. E aí tu não pode esquecer. Quando a imagem é virtual, sistema óptico simples, tá? Você sabe que o pelinho é negativo, sempre. Tá ok? Se a imagem for real, o pelinho vai ser o quê? Positivo, maior que zero. E aí, rapaziada, olha que maneiro. Como a gente sabe que o pelinho é negativo, mas, professor, ele fala que a distância entre o objeto e a imagem vale 30 centímetros. Rapaziada, excelente. Olha só, por que a gente coloca menos e a distância está positiva? Pessoal, é o seguinte, esse sinal de menos indica a posição da imagem. E em relação ao vértice, lembra? O vértice seria a origem. Então, em relação ao vértice, ele está negativo, significa que a imagem é virtual. E, se fosse real, seria positivo. Tá bom? Então, moral da história. O módulo de P mais pelinha tem que dar 30 centímetros. O módulo é o quê? É o valor numérico. Não esqueça, porque a distância não pode ser negativa. O que pode ser negativo é a posição, o pelinha. Tudo bem? Então, vamos lá. Trazer essa informação que ele deu pra gente. Ele fala que, se você somar um módulo, tá? Um módulo de P mais um módulo de pelinha, tá bom? Isso aqui é igual a distância D, tá bom? Agora vamos lá. O módulo de P, tá? Mas, ora, o módulo de pelinha vai ser quanto? Tem que botar um módulo, tá, pessoal? Não pode botar o sinal de menos. Então vai ser P mais 20, tem que ser igual a distância D, que vale quanto? 30. Aí tá positivo, vem para cá ficar negativo, então o módulo de P, tá, vai ser igual a 30 menos 20. Módulo de P vai ser igual a 10 centímetros. Lembrando que o P ele não pode ser negativo, tá bom? Então logo P é igual a 10 centímetros. Mas, professor, por que é importante a gente saber o valor do P? Porque a gente vai utilizar a equação de Gauss. Finalmente, a equação de Gauss, tá? Utilizando a equação de Gauss, lembra lá? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E aqui tu não pode esquecer, tá? Quando o espelho é côncavo, o foco é positivo, maior que zero. Quando ele é convexo, é negativo. No caso ali, vai ser positivo, até porque ele quer o foco, né? Ou melhor, a distância focal. Então, 1 sobre a distância focal vai ser igual a 1 sobre P, mas lembra quanto é que vale P? P vale 10 centímetros, tá? 1 sobre 10 mais 1 sobre P'. Mas lembra, o P' ele é negativo. Poxa, professor, aqui tu botou mais e aqui você vai botar menos? Sim, na equação de Gauss você tem que levar em consideração o sinal. Aqui a gente não levou em consideração porque ele deu a distância. A distância ela não faz sentido de distância negativa. A distância é o comprimento. Ok? O P' é negativo porque a posição, são coisas diferentes, tá, rapaziada? Eu sei que isso pode enrolar um pouquinho, mas tem que ficar ligadaço para tu não dar mole. Então, moral da história. Como esse aqui é mais e aqui é menos, tá? Então eu vou botar aqui, ó, menos 1 sobre 20. Tudo bem, pessoal? Botei já direto o sinal de menos. Por quê? Mais com menos, menos, tá? Se eu fosse botar aqui, por exemplo, o menos aqui no 20, menos com mais, menos. Tranquilo, né? Agora o que a gente vai fazer? MMC, ok? Fazendo MMC, olha que tranquilo. Eu particularmente, pessoal, tu pode resolver fazendo MMC, mas eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar por 20 dos dois lados, tá? Multiplica aqui por 20, multiplica aqui também por 20, tá bom? Aí eu vou ter o seguinte, 20 sobre F vai ser igual, ora,
20 vezes 1, 20. Dividido por 10, 2. Ok? 2 menos 20 vezes 1, 20. Dividido por 20, 1. Logo, 2 menos 1, quanto que dá 2 menos 1? Vai dar 1, tá? Então, 20 sobre f tem que ser igual a 1. Joga o f para cá, daí você tem que f é igual a 20 centímetros. Tá, rapaziada? Observe que o nosso foco, ele deu um valor que é maior que zero. 20 centímetros, tá? Como tinha que ser. Lembra? O foco aqui, eu coloquei em algum lugar? Não coloquei, mas vou colocar agora. O foco, quando o espelho é côncavo, o foco é real. Então ele tem que ser maior que zero. Por isso que deu positivo. Se desse negativo, significa que a gente fez alguma coisa errada. Tranquilo? Então, essa é a resposta. 20 centímetros. Vê aí qual é a opção correta. Letra D, Lacerda. É isso aí, letra D, rapaziada. Letra D. Agora, aproveitando aqui, rapaziada, olha só. Quando o objeto está diante de um espelho esférico côncavo e ele está entre o foco e o vértice, olha que interessante. O meu objeto AB, a imagem que ele vai conjugar, lembra? Todo raio de luz que vem paralelo reflete, passa pelo foco. E todo raio de luz que vem passando pelo vértice reflete formando igual ângulo, tá? E olha só que interessante, quando você faz o prolongamento desses raios, tá? A interseção deles, o cruzamento deles vai te dar quem? A formação da imagem. A imagem B', A', ou A', B'. Enfim, observe o seguinte, a minha imagem, ela é real ou virtual? Se eu fiz o prolongamento, lembra? Ela é virtual, tá? Então a imagem ela é virtual, direita ou invertida. Lembra? Toda imagem virtual é direita. Não esquece. E quem é maior? A imagem ou o objeto? A imagem. Concorda comigo? Logo, como é que você pode lembrar disso aqui? Não esquece. Toda vez que o objeto estiver entre o foco e o vértice, a imagem vai ser virtual, direita e maior. VD maior. Aí vamos colocar aqui só para tu lembrar, tá? Vai ser VD maior. Virtual, direita e maior que o objeto. Não esquece. Já o convexo seria o quê? VD menor. Por isso que não tem como tu confundir. Então, essa é a única situação na qual um espelho côncavo vai gerar uma imagem virtual, tá? E essa vai ser, ou essas serão as características da imagem. Virtual. Lembra que é virtual? Está dentro do espelho. É formada devido ao prolongamento. Virtual, direita e maior. Tá bom? Virtual, direita e maior. E não esquece, toda imagem virtual é direita, toda imagem direita é virtual. Tranquilo? E vamos para a próxima questão, questão número 7. Caraca, Lacerda, não acabou? Claro que não, cara. Tu não quer passar? Então vem comigo. Uma árvore de Natal de 50 centímetros de altura foi colocado sobre o eixo principal de um espelho côncavo, a uma distância de 25 centímetros de seu vértice, sabendo que o espelho possuir um raio de curvatura de 25 centímetros com relação à imagem formada, pode-se afirmar corretamente que... Vamos lá, rapaziada, vamos resolver essa questão? Olha que interessante. Ele fala que tem uma árvore que está a 25 centímetros do vértice, ou seja, do espelho, tá? Então, isso aqui, a distância do objeto até o espelho vale 25 centímetros. 25 centímetros. E ele fala que o raio de curvatura vale 25 centímetros, ou seja, significa o seguinte, se você for reparar, o valor da distância do objeto ao espelho, que é 25 centímetros, é exatamente igual ao raio de curvatura. Resumindo, o objeto está no centro de curvatura. Ora, quando o objeto está no centro de curvatura, lembra como é que vai ser a imagem? A imagem vai ser real, real invertida ali do mesmo tamanho. Ou seja, tem isso aqui. E ela vai estar localizada exatamente no centro de curvatura. Então, toda vez que você colocar um objeto no centro de curvatura, diante de um espelho côncavo, tá? A imagem vai ser projetada também no centro de curvatura. E aí, quais são as características da imagem? Vamos lembrar aqui. Vai ser real, invertida e do mesmo tamanho, ou seja, igual. Lembrando, tá, pessoal? Vamos lá? Então vai ser real, invertida e igual. Igual seria o tamanho, mesmo tamanho do objeto, tá? Ou seja, você ri igual.
Quando que você ri igual? Quando o objeto estiver no centro de curvatura. Real invertida. E igual, ou seja, do mesmo tamanho. Se é real, é invertida. Se é invertida, é real. Tudo bem? Vamos para a próxima questão? Questão número 8, vamos lá? Questão 8. Quando o objeto real foi colocado perpendicularmente sobre o eixo principal a 20 cm do vértice de um espelho côncavo, não se observou a formação de imagem própria. Então decidiu afastar o objeto 40 cm do ponto no qual o objeto foi inicialmente colocado, mas mantendo o objeto sobre o eixo e à frente da superfície refletora. Nessa nova situação, qual o valor do aumento linear transversal observado? Vamos lá, rapaziada, vem comigo, vamos resolver a questão? Olha que legal! Ele fala na questão que o objeto se encontrava a 20 cm do espelho e que nessa situação a imagem é imprópria. Então tu tem que lembrar o seguinte, que objeto no foco, imagem imprópria. Ou seja, porque os raios, quando incidem no espelho, tá, eles saem praticamente paralelos, os raios refletidos. Daí você tem a imagem própria. Então não esquece, objeto no foco, imagem própria. Lembra? No foco é proibido, não tem formação de imagem. Aí ele fala para a gente o seguinte, o objeto está inicialmente a 20 cm do espelho. Aí ele fala que o objeto é afastado 40 centímetros. Ora, como o objeto é afastado 40 centímetros da posição inicial, isso significa o seguinte, que a nova posição do objeto, que a gente chama de P, lembra? P é a distância do objeto até o espelho, tá? Ora, quanto é que vai ser essa distância? Essa distância aqui, pessoal, P, vai ser o quê? 40 mais 20. Então, P vai ser igual a 40 mais 20. Daí você tem que P vai ser igual a 60 centímetros. Não esquece que o foco do espelho vale 20 centímetros. Professor, como é que isso você sabe que o foco vale 20 centímetros? Meu querido, é muito fácil. Olha por quê. Ele fala que inicialmente ele estava numa situação na qual não conjugava a imagem. E a situação diante de um espelho esférico, da qual o objeto ele não conjuga a imagem, é quando você coloca o objeto no foco, tá? Então você pode afirmar facilmente que o foco vale 20 centímetros. Nesse caso é positivo mesmo, tá? Por quê, professor? Porque espelho esférico côncavo, lembra? Foco real. F maior que zero. Então é 20 centímetros mesmo, positivo. Agora eu te pergunto, o objeto, esse objeto aqui, tá? Esse objeto, ele está a uma distância maior que o raio de curvatura do espelho, está além do centro de curvatura. Aí tu lembra quais são as características da imagem? Volta lá um pouquinho que você vai ver, já falamos aqui várias vezes, tá? Quando o objeto está além do centro de curvatura, você ri menor, ou seja, a imagem vai ser real, invertida e menor que o objeto. E se é real, é invertida. Se é invertida, é real. Então vamos lá, rapaziada. A imagem é menor que o objeto. Lembra lá? Porque o objeto está além do centro de curvatura. A imagem vai ser real, invertida e menor que o objeto. Logo, I é menor que zero. Tá bom? Porque é invertida. E o aumento também vai ser menor que zero, tá? Porque aumento é I sobre O. Então, a gente pode pensar numa fórmula que envolve distância focal e distância do objeto até o espelho. Que fórmula é essa? Ora, lembra lá? Que aumento é igual a F sobre F menos P. Substituindo o aumento, vai ser igual a F, que vale 20, sobre 20 menos 60, tá? Fazendo essa continha, rapaziada, olha que interessante. O aumento vai ser igual a 20 menos 40, tá? Portanto, você vai ter que aumento vai ser igual a menos 1 sobre 2, menos 1 meio, como é esperado. Lembra lá? Imagem real, tá? I menor que zero e o aumento negativo. Ou seja, vê aí qual é a opção correta. Qual é a opção correta? Letra B, tá certo, letra B. Ok? Essa questão é a número 8. Vamos resolver a questão número 9 agora? Questão 9. Sob um trilho de um banco óptico é colocado perpendicularmente um objeto real
que se aproxima de um espelho. A imagem observada é sempre virtual e direita, e o tamanho da imagem aumenta conforme o objeto se aproxima do espelho. Mas, mesmo a imagem aumentando de tamanho, é sempre menor que o tamanho do objeto. Pode-se afirmar corretamente que o espelho utilizado... Rapaziada, vamos lá. Ele fala que aproxima o objeto do espelho e a imagem aumenta de tamanho. Só que a imagem é sempre menor que o objeto. Meu querido, que espelho é esse? Só pode ser um espelho convexo, tá ok? Porque o espelho convexo, qualquer ponto que ele se encontra, a imagem vai ser sempre menor que o objeto. Já no espelho côncavo não, isso muda, porque em pontos diferentes ele pode ser maior, menor ou igual o tamanho, tá? E a imagem ela pode ser real ou virtual. Nesse caso aqui, pessoal, facilmente você vê que é um espelho convexo, de acordo com as características da questão, tá ok? Lembrando que quando você tem um objeto no espelho convexo, a imagem é sempre o quê? VD menor, virtual, direita e menor que o objeto. Não esquece, tá? VD menor, sempre, pessoal, sempre, tá? Tá ok? Não esquece. Isso é muito importante. Se fosse o espelho esférico côncavo, lembra? Ele já era a imagem virtual direita, só que maior. Tá ok? Lembra? Virtual direita. Lembrando, toda imagem virtual é direita, toda imagem direita é virtual. Ok? E aí, qual é a resposta correta? Letra B, é obrigatoriamente convexo. Por quê? Espelho plano gera a imagem virtual direita, só que do mesmo tamanho do objeto. E espelho côncavo gera a imagem virtual direita, só que maior que o objeto. Ok, rapaziada? Marca aí, letra B. Ah? Letra B. Vamos fazer agora a questão número 10. Vem comigo. Uma página do livro de física do aluno João estava rasurada, não permitindo ver completamente os dados do exercício sobre espelho côncavo. O professor falou para o aluno que se ele conseguisse resolver o exercício, ganharia um ponto na média. O docente pediu que ele determinasse o tamanho do objeto colocado sobre o eixo principal e em frente ao espelho. Sabendo que a imagem era direita e tinha 3 cm de altura, além disso, o espelho tem centro de curvatura igual a 20 cm e a imagem está a uma distância de 5 cm do vértice do espelho. Portanto, João deve encontrar corretamente que o objeto tem tamanho de centímetros. Vamos lá, rapaziada, vem comigo? Para resolver essa questão 10, a gente pode fazer o seguinte. Lembra? Aumento, ele pode ser a I sobre O, ele também pode ser menos P' sobre P, e ele pode ser também F sobre F menos P. Lembrando que ele te dá o centro de curvatura, ou seja, o raio do espelho vale 20 cm. Se o raio vale 20 cm, lembra? O foco é o raio sobre 2, é a metade do raio, tá? Então o foco vai ser 10 cm. 20 dividido por 2, 10 cm, tá? E ele fala que a imagem é direita. E ele fala que o tamanho da imagem é 3 cm. Olha só, imagem direita é I maior que zero. E o P', ele fala que é 5 cm. Mas lembra, esse cara ele é negativo. Por que ele é negativo? Porque a imagem é direita, então ela é virtual. E aí o P', esse P' aqui, que é a distância da imagem ao vértice, tá? Ele tem que ser menor que zero. Por isso que é negativo, tá bom? Aumento pode ser I sobre O, pode ser igual a menos P' sobre P, pode ser igual a F sobre F menos P. Se você for reparar, a gente tem P', temos F, então a gente pode descobrir o valor do P, ok? Então vamos fazer o seguinte, ó. Utilizando essa relaçãozinha aqui, rapaziada, olha que interessante, a gente vai usar essa relação aqui, tá? Ok? Fazendo isso, olha como é que vai ficar. Menos, lembra quanto é que vale P'? Vale menos 5, então vai ficar menos 5 sobre P, tem que ser igual a F, e lembra quanto é que vale o F? 10 centímetros. Como o espelho é côncavo, ele é positivo, tá? Então vai ficar 10 sobre 10 menos P. Ora, menos com menos, mais, ok? O que significa isso? Significa que aqui vai dar mais 5. 5 vezes 10 vai dar quanto? 50. 5 vezes menos P vai dar menos 5
P. Isso tem que ser igual a 10P. Logo, está negativo, vem para cá, fica positivo, ok? Aí você tem que P vai ser igual, isolando P, lembrando que aqui vai dar 15P, tá? Então, P vai ser igual a 50 dividido por 15. Professor, por que 50 sobre 15? Porque você vai ter o seguinte, lembra? Esse cara aqui está negativo, vem para cá ficar positivo. 10 com 5, 15. E aí o 15 vem para cá dividindo, tá? Então, o P vai ser igual a 50 sobre 15. Se você dividir isso aqui por 5, vai ser 10 sobre 3 centímetros. Mas o que ele quer na questão? Encontramos o valor de P igual a 10 sobre 3 centímetros. Mas ele quer o tamanho do objeto. E aí a gente substitui nessa relação. Tá bom? A gente vai fazer o seguinte. I sobre O é igual a menos P' sobre P. I sobre O, mas ele deu o valor do I. Lembra? Ora, o I vale 3 centímetros. Então vai ficar 3 sobre O tem que ser igual a menos P' que vale 5, tá? Aliás, P' vale menos 5 sobre P. E quanto é que vale P? 10 sobre 3. 10 sobre 3. Resolvendo isso aqui, pessoal, olha que interessante. Aqui vai ficar positivo, tá? Tudo bem? Se você quiser, a gente pode fazer o seguinte. Como ele quer o valor do O, a gente pode jogar esse cara para cá multiplicando, tá bom? E vai ficar o seguinte. Vai ficar que 10 vezes 10 sobre 3, tá? 10 sobre 3 vezes 3 vai ser igual a 5 vezes O. Não é zero, tá, pessoal? É o O. Vamos fazer o seguinte, para não enrolar, fazer um traço aqui para tu lembrar que é o O, tá? É um O, não é zero. Tá ok? 5 vezes O. E aí, tu vai cortar, tá ok? 5 passa para cá dividindo. Logo, o tamanho do objeto vai ser igual a 2 centímetros. Vê se tem essa opção. Qual a opção correta? Letra B. Vamos fazer nossa última questão, a questão número 11. Vamos lá? Em um experimento sobre as condições de nitidez de Gauss, realizado no laboratório de óptica, um aluno constatou que um objeto real colocado no eixo principal de um espelho a 15 cm do vértice desse conjugou a imagem real e ampliada 4 vezes. Portanto, pode-se afirmar corretamente que se trata de um espelho com centro de curvatura igual a centímetro. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que preenche corretamente as lacunas do texto acima a respeito do espelho. Rapaziada, vamos resolver essa questão, nossa última questão. Olha só que interessante. Ele fala na questão pra gente que esse espelho ele gera uma imagem real. Ora, se a imagem é real, lembra? Imagem real ela tem que ser invertida, tá? Tem que ser invertida. Ela tem que ser invertida. Se ela é invertida, lembra? I é menor que zero. E a gente sabe que aumento é igual a I sobre O. Logo, o aumento também tem que ser o quê? Menor que zero. Então, ele te deu o módulo do aumento igual a 4. Então, pessoal, o aumento de fato ele vale menos 4. Tá bom? Outra coisa importante. Ora, somente espelho côncavo pode gerar imagem real. Então, o espelho é côncavo. Espelho côncavo. Ok? Espelho côncavo. E agora vamos determinar o centro de curvatura do espelho, ou seja, o raio. Tá? A gente pode fazer o seguinte, lembra lá? Aumento é igual a F sobre F menos P. Tá bom? E olha só que interessante. A gente tem aqui o P, que vale 15 centímetros, e temos o aumento, menos 4. Então, menos 4 tem que ser igual a F sobre F menos 15. Menos 4 vezes F vai dar menos 4F. Menos 4 vezes menos 15 vai dar mais 60. Isso tem que ser igual a F. Ora, vou jogar esse cara para cá. Tudo bem? Aí vai ficar aqui menos 5F. Vai ser igual, o 60 muda de lado, vai ficar menos 60. Tá? Então, F vai ser igual a menos 60 dividido por menos
5. Na divisão, sinais iguais fica positivo. Menos com menos mais. Então, F vai ser igual a 12 centímetros. Ora, mas ele não quer o F, ele quer o raio. Toma cuidado, hein? Isso é pegadinha. Deve até ter essa opção aí se você for olhar aí. Ele quer o raio, tá? Então, o raio é igual a 2 vezes a distância focal, que é o centro de curvatura. O raio vai ser igual a 24 centímetros. Ou seja, vê aí qual é a alternativa correta. Vê aí, rapaziada, qual é a correta? A correta é a letra D. Rapaziada, muito obrigado por vocês estarem prestigiando essa aula. Só para vocês terem noção, vou mostrar para vocês, hein? Aqui no meu relógio, ó. Olha aqui o meu relógio, ó. 1h e 28 minutos que eu tô gravando essa aula. Sabe por quê? Porque essa hora é mais tranquila, que eu tenho mais silêncio. Então, rapaziada, muito obrigado por tudo. Ajuda o trabalho do professor, compartilha aí, tá ok? Se inscreve aí, porque é muito sacrifício que a gente faz para ajudar vocês, tá, pessoal? Mas eu ajudo de coração. Aí, se puder ajudar, fico muito grato. Então, pessoal, tamo junto, muito obrigado. Lembra, nunca desistem, rapaziada.